Olá, eu sou Lucas Rinaldi, muito boa tarde, que Deus abençoe muito seu dia. Estamos começando mais um programa da Igreja Evangélica da Face. Curta o nosso programa, aproveite o nosso programa, porque ele foi feito para você. E para começarmos bem o nosso programa, vamos ouvir um louvor, depois vamos para o nosso quadro F5 e logo em seguida uma mensagem do pastor Natanael Rinaldi Filho, que irá de encontro ao seu coração. Ser amado do meu
Está começando mais um quadro F5, nosso quadro que é dividido em 3 blocos: dica do dia, mensagem do dia e, por fim, a reflexão do dia. E a nossa dica do dia de hoje é o louvor Rompendo em Fé, um louvor muito conhecido no meio gospel, um louvor um pouco antigo, mas um louvor que vai tratar exatamente sobre o que a gente vai falar hoje em nossa mensagem do dia, que é sobre fé. A fé que move montanhas, a fé que rompe as barreiras, a fé que nós precisamos ter para vencer os desafios, as barreiras do nosso dia a dia. Então, a dica do dia de hoje é o louvor Rompendo em Fé. Então, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre fé. E o tema da mensagem é a fé e o guarda-chuva. 1 Timóteo 3,9 é o texto base da nossa mensagem, que diz: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Certa vez eu vi uma história de um menino que ganhou um guarda-chuva em pleno dia chuvoso, mas ele não sabia como usar este guarda-chuva e ele acabou se molhando muito. E com certeza você acharia muito estranho se você visse uma pessoa debaixo de uma chuva com um guarda-chuva fechado debaixo do braço. Você pensaria, por que essa pessoa não está usando este guarda-chuva? Por que a pessoa não está se cobrindo da chuva? O guarda-chuva foi feito para estar aberto e para guardar a pessoa de se molhar, de pegar um resfriado, de pegar alguma doença causada pelo frio, pela temperatura, pelo corpo molhado. Isso acontece também com a gente. Isso acontece quando eu e você não sabemos usar a nossa fé. Ficamos desprotegidos e, assim como o guarda-chuva, a fé também nos protege dos temporais da vida, a fé nos protege do caos do dia a dia, mas nós precisamos usar a nossa fé corretamente. Então nós vamos estudar hoje como exercermos a nossa fé. Então vamos usar a imagem desse guarda-chuva para exemplificarmos a respeito das características da fé. A primeira, a fé ela é invisível. 2 Coríntios 5,7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Então a primeira característica da fé que eu quero deixar registrado para você é que ela é invisível. Se a fé fosse baseada em coisas que a gente consegue ver ou em fatos que a gente consegue constatar, na verdade isso seria uma crendice e não fé, porque a fé não é por vista. A verdadeira fé não pode ser aquela que opera antes da realização. Se você tem fé, é porque algo ainda não aconteceu. Eu tenho fé de chegar ali, eu tenho fé que eu vou alcançar essa vitória, esse milagre. Pois a fé, ela é a certeza de fatos que se esperam, a convicção de coisas que ainda não se veem. Hebreus 11:1. Então não baseie a sua fé em coisas que são visíveis, pois a fé é invisível. Segundo, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:7 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus é a melhor forma de adquirirmos fé. Ninguém consegue e ninguém recebe fé sem buscar a Deus, sem buscar pelo estudo da palavra de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, não existe outra fonte a não ser a palavra de Deus para adquirirmos fé. Então a palavra de Deus é o manual de usuário da fé. Sabe quando você compra alguma coisa e você não sabe como usar? Você lê aquele manual e você sabe como usar. Então a fé é igual. A palavra de Deus é o manual de como usarmos a fé. Então leia a palavra de Deus e você adquirirá a fé. Busque fé ouvindo e lendo a palavra de Deus. Terceiro, a fé nasce pequena. Mateus 17:20 diz: e Jesus lhes disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para lá, e há de passar,
e nada vos será impossível. Então a fé, ela nasce pequena, e ela fala aqui na palavra de Deus, se a gente tiver fé como um grão de mostarda, a gente vai pensar as coisas, a gente vai orar as coisas e as coisas vão acontecer. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu vi algumas imagens no Google, grão de mostarda. Você não consegue nem ver na palma da mão ali, tem várias fotos, você pode pesquisar isso depois. É uma coisa minúscula, é uma coisa muito pequena. Então, como essa semente muito pequenininha, também a nossa fé, ela nasce pequena. Muitas vezes, quando nós nos sentimos menores, é que vemos as grandezas de Deus. Quando nós passamos por um momento muito turbulento, por uma luta muito grande, é aí que a gente vê a grandeza de Deus. E a semente tem em si a essência da vida da planta. E este poder dentro dela faz gerar vida. Então, a semente, você pode ver qualquer planta, qualquer árvore, qualquer fruta, legume que é plantado, ela é muito pequena. Então ela precisa ser regada, ela precisa ser cuidada para que ela possa germinar, para que ela possa dar bons frutos. Então, não importa se a sua fé é pequena, importa se ela funciona. Então, deixe a fé nascer em seu coração. Aí entramos no quarto ponto. A fé, ela precisa crescer. Ela nasce pequena, então ela precisa crescer. 2 Coríntios 10:15 diz: não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Então, como eu havia dito anteriormente, uma semente, ela germina quando ela é regada, quando ela é plantada, quando ela é cuidada, e assim é com a nossa fé. Precisa crescer a cada dia, seja com o estudo da palavra de Deus, seja com oração, seja com devocional. A nossa fé precisa crescer a cada dia. Um jardineiro, ele precisa regar ali a planta todo dia para que ela possa dar bons frutos. Então não podemos nos acomodar com o que sabemos, com o que cremos, mas precisamos buscar a Deus a cada dia. Se você não se alimentar espiritualmente, se você não se regar, a sua fé não vai crescer e a sua fé vai definhando cada dia e cada dia mais. Deixe a fé nascer em seu coração e deixe a sua fé crescer em seu coração. A fé, ela age pelo amor. Gálatas 5:6 diz: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então a força que move a fé é o amor de Deus. Por isso Jesus operava milagres tão grandiosos por seu amor àqueles que necessitavam de cura, que necessitavam do seu poder. Então, se queremos agir pela fé, nós devemos nos mover em direção ao amor de Deus pelas vidas, ao mesmo amor que Deus conduziu por nós quando Ele esteve aqui, ao mesmo amor que Deus nos ama quando nós falhamos, quando nós pecamos. Então a fé nos conduz a amar o nosso próximo. Sexto, a fé é provada. Tiago 1:3 diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. A dica do nosso dia foi rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, nós somos provados o tempo todo em nossa fé. Por exemplo, eu não posso saber se eu tenho fé o suficiente para ser curado se eu não enfrentar uma enfermidade. Eu não posso saber se eu tenho fé o suficiente para passar numa prova se eu não tiver nenhuma prova para fazer. Eu não posso saber se eu tenho fé suficiente para algo se eu não estiver passando por algo. Então Deus permite que nossa fé seja provada para que essas oportunidades possamos vivenciar os milagres oriundos da nossa fé. Estes são testes que passamos para termos experiências com Deus. Assim como diz a música, cada vez que a nossa fé é provada, nós temos a chance de crescer um pouco mais. Então, se eu enfrento uma enfermidade e tenho fé que vou ser curado, aquilo me deixa melhor, aquilo me deixa mais confiante, aquilo me torna um ser humano melhor. Então, a sua fé é provada para ser aprovada. Não adianta nada eu dizer que tenho fé se eu não passar por alguma situação que eu precise demonstrar.
fé. Sétimo, a fé é um escudo. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, quando colocamos a fé na frente de Deus em nossas vidas, ficamos protegidos por ela. Por isso, a armadura de Deus relatada aqui em Efésios, nesse capítulo 6 de Efésios, a fé é como um escudo protetor que vai adiante do restante das armas. O escudo é a primeira coisa que vem na frente e o resto da arma vem atrás. Através da fé, eu e você somos protegidos. E por fim, a fé, ela salva. Efésios 2,8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom dele, é dom de Deus. Então a fé é a chave que nos abre para a porta da salvação, para a porta da vida eterna. Somente se cremos na graça de Deus, que nos ama, que nos perdoa, que podemos alcançar a vida eterna. A salvação é um mistério para nós, para a razão humana, mas para a fé ela é algo essencial. Você é salvo pela fé. Então que hoje nós possamos aprender mais sobre como utilizarmos a nossa fé, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus e assim crescer a nossa fé. Que você possa usar a sua fé em benefício à sua vida, as lutas que você passar, as dores que você enfrentar, que a sua fé seja maior que qualquer luta, qualquer provação, porque nós estamos aqui para ser provados, para sermos aprovados por Deus. E por fim chegamos à nossa reflexão do dia. No começo eu contei uma história a respeito de um menino que tinha ganhado um guarda-chuva e ele não sabia usar em um dia chuvoso e ele acabou se molhando todo. E a gente comparou isso conosco, com a nossa vida cristã, com a nossa vida de fé. Por exemplo, se você visse uma pessoa andando na rua, na chuva, com um guarda-chuva embaixo do braço, você acharia muito estranho. E a gente relacionou isso com a nossa fé. Não adianta nada nós termos fé e nós não sabemos como usá-la. Então a gente aprendeu aqui hoje como usar a nossa fé, como usar, como exercer a nossa fé, como ela nasce, como ela cresce, como ela é frutificada. E por fim, eu quero deixar para você isso. Hebreus 11:1 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, através dessa comparação, eu quero dizer para você, não esqueça o seu guarda-chuva. Com isso, eu quero dizer para você, não esqueça a sua fé. Não deixe a sua fé de lado. Não deixe a sua fé embaixo do braço quando você estiver andando. Ande com a sua fé o tempo todo. Que através dessa comparação com o guarda-chuva, você possa entender e possa lembrar que a fé é indispensável para as nossas vidas. Assim como uma sombrinha no sol é indispensável para nós, assim também como um guarda-chuva é indispensável para as nossas vidas quando nós temos que andar na rua em um dia chuvoso. A fé é indispensável para a nossa vida. E como a gente disse, a fé é invisível, a fé vem pelo ouvir, a fé nasce pequena, ela precisa crescer, age pelo amor, é provada, serve como escudo e também nos salva. Use a sua fé. Use a sua fé todos os dias e seja aprovado por Deus. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Eu sou Lucas Rinaldi, este foi mais um quadro F5. Nós nos vemos na semana que vem com mais uma dica do dia, com mais uma mensagem, com mais uma reflexão do dia. Sempre atualizados na palavra de Deus. Eu espero você, até a semana que vem. Deus abençoe sua vida e até mais. João capítulo 12, nós temos várias lições que poderíamos tirar, mas queremos dizer sobre adoração, serviço e testemunho. Vamos repetir? Adoração, serviço e testemunho. Todas essas atividades, elas são importantes
na nossa vida cristã. Então diz o texto, João capítulo 12: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que curavam a mesa, um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do seu unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Senhor, que esta porção bíblica tenha grande efeito em nossas vidas através do agir, do trabalhar do Espírito Santo. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós encontramos o ministério do Senhor Jesus Cristo. Na sua humanidade, ele teve 3 crises. A primeira crise encontra-se no capítulo 6, que foi lido já nessa noite, especialmente no seu verso 66, aonde 70 dos seus discípulos deixaram o Senhor Jesus. E ele ficou só com os 12. E vós, quereis também retirar-vos? E Pedro, tomando da palavra, disse: Senhor, só tu tens palavras, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas 70 se retiraram. Isso é uma crise muito grande para, no caso, um líder, quando existe uma cooperação, um trabalho, e de repente uma parte vai embora. A outra crise se encontra nesse capítulo 12. E uma terceira crise encontra-se no capítulo 19, que vai falar sobre a crucificação. Aqui nós vemos o ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele teve um ministério público, operando os seus milagres, os seus ensinos, e aqui encontramos esse ministério particular, que vai do capítulo 12 até o capítulo 18. O Senhor então vai ter um ministério particular, preparando os seus discípulos para aquele grande momento onde ele iria ser crucificado. E dessa maneira, o Senhor, vemos aqui no verso 1, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa.
a percepção do Senhor Jesus na cronologia em que estava para acontecer a sua morte. Se você tivesse um diagnóstico e o médico dissesse para você, você vai ter 6 dias de vida, qual seria a sua reação? O que você faria nesses 6 dias? Então é mais ou menos nesse clima que o Senhor Jesus já tinha a percepção da hora. O Senhor Jesus, juntamente com outras narrativas dos outros evangelhos sinópticos, ele sai da casa de Zaqueu, conforme Lucas capítulo 19, que é em Jericó, e Jericó ele ficava mais ou menos próximo do Mar Morto, então tinha que subir para Jerusalém, e ali em Jerusalém ele vai a Betânia, uma pequena aldeia que ficava 3 quilômetros de Jerusalém. E nessa pequena aldeia ele tem uma casa onde ele vai ter um momento de comunhão, de descanso, que era a casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Olhem a importância da família, de receber o Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra como está a nossa casa. Será que a nossa casa, o Senhor Jesus, ele tem prazer, vontade de estar ali, de fazer as suas refeições? Talvez Jesus tivesse um quarto, alguma acomodação, não sabemos, onde ele poderia ficar em comunhão com esses 3 irmãos. Como está a sua casa? Como está a sua família? Projeto de Deus. Como está a unidade da sua família? Então, nós vemos que isso era motivo do Senhor se dirigir a esta casa, a esta aldeia. E ali, o texto nos fala de Lázaro. Estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Aqui encontramos nessa referência de João essa pessoa. Lázaro não é a primícia dos que dormem. Quem é a primícia dos que dormem? Conforme 1 Coríntios capítulo 15. É o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui nós vemos uma figura do que iria acontecer logo em seguida com o Senhor Jesus Cristo. Percebam que do capítulo 11 para esse capítulo 12, quanto tempo se passaram? Provavelmente poucos tempos. Então o Senhor operou este milagre da ressurreição, mostrando que Ele tinha poder sobre a morte. Aleluia. Então nós, como cristãos, crentes em Jesus Cristo, não precisamos temer a morte. O cristão não precisa ficar ansioso, depressivo, mas nós cremos que o Senhor, Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Então o Senhor Jesus Cristo, Ele é a ressurreição. E ali, nesse acontecimento, com certeza tinha este ensino: assim como eu ressuscitei a Lázaro, eu vou ressuscitar. E assim como aqueles que morreram em Cristo, um dia ressuscitarão para estarem na glória com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vocês creem assim? Louvado seja o nome do Senhor. Então, podemos imaginar este jantar em Betânia. Quem eram os convidados?
Isso tem uma ligação com Marcos capítulo 14 e com Mateus capítulo 26. E os dois evangelistas falam que era a casa de Simão o leproso. Então, estava ali com certeza Simão, Lázaro, Jesus e os 12 discípulos. Quanto dá na contagem? 15 pessoas, né? Os 12, mais Jesus, mais Lázaro e mais Simão. Pelo menos 15 pessoas. Era um jantar. Por que esse jantar? Porque Lázaro ressuscitou. Lázaro reviveu. Aquele que estava morto agora iria comer de alimentos naturais. Não era um espírito, como quer ensinar a doutrina kardecista. Mas Lázaro estava ali comendo de alimentos sólidos. A mesa onde eles estavam não era uma mesa como pinta Leonardo da Vinci na ceia do Senhor, cadeiras e uma mesa, não. A mesa era em U invertido e as pessoas se acomodavam em almofadas e ficavam assim, com um braço em almofadas, enquanto era servida a comida. Por isso que fala que João tinha tanta intimidade com o Senhor que ele reclinou a sua cabeça no seu peito. Só pode reclinar a sua cabeça se está próximo um do outro. Então estavam ali. As mulheres não podiam participar dessa atividade. No caso, diante do judaísmo, as mulheres estavam ali, estava ali Marta, que entra na parte do serviço, e devemos dar para Marta um bom exemplo de servir. É ou não é um bom exemplo? Estava ali servindo, na sua situação, nos seus afazeres domésticos, mas devemos concordar que ela também tinha uma grande importância. E de repente aparece Maria. Maria, ela tinha um pote, um vaso precioso, aonde tinha esse nardo puríssimo, que diz nardo puro. Esse nardo, irmãos, ele tinha um valor muito grande. Naquela época, a planta que dava esse nardo, ela vinha do Tibete, da Índia. Então, para chegar até Israel, era algo valioso. E ela guardava aquilo, e aquilo tinha um valor de 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Hoje em dia, existem aqueles que falam contra o dízimo. Nós já tivemos grupos aqui que, no começo da igreja, ficavam aí na porta, desorientando os irmãos contra o dízimo. E essa mulher, ela não deu o dízimo para o Senhor Jesus Cristo, mas ela deu 1 ano de trabalho, 300 denários. Sabe o que é isso? Era muitíssimo valor. Ela guardou. E imaginemos que aquilo era como se fosse uma poupança nos dias de hoje. E essa mulher, a percepção que ela tinha espiritual, porque ela ficava aos pés do Senhor Jesus Cristo, além da sua adoração, que é uma das coisas que nós encontramos nesse texto bíblico, ela também tinha uma percepção que aquilo que ela estava fazendo não era simplesmente um agradecimento por Jesus ter ressuscitado o seu querido irmão, mas era também uma preparação, como o próprio Senhor Jesus vai dizer, para
ungí-lo, preparar o seu corpo para o momento da sua morte. Os evangelhos falam que ela ungiu o corpo todo, e aqui João fala que foi somente os pés. E outra coisa que ela fez, o texto nos fala que ela soltou os seus cabelos. A mulher não podia soltar os seus cabelos em público. Pela tradição judaica não era permitido isso. E aquela mulher soltou os seus cabelos, e com os seus cabelos, num ato de humildade, ela como que secava os pés do Senhor Jesus Cristo. Como você tem adorado ao Senhor? Qual tem sido os seus limites? Ou você impõe limites de adoração, ou você entrega tudo para o Senhor? Como tem sido a sua adoração? A sua adoração tem reservas, tem preconceitos. Nós vemos que esta mulher é um exemplo de uma verdadeira adoradora ao Senhor. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana o quê? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer a nossa adoração. Quando nós não adoramos a Deus na nossa integralidade, nós estamos adorando outros deuses, outras coisas. Nós não estamos entregando totalmente o nosso coração. O nosso coração tem reservas, tem partes que ainda não foi destituídas do nosso ego. Nós não morremos para isso. Estávamos nesta manhã meditando sobre o livro de Efésios, e Paulo fala lá no capítulo 1, os seus versos 13 e 14, ele fala do evangelho que tendes permanecido, o qual ouviste, o qual é poderoso para a salvação, palavra da verdade que ouviste, e foste selados com o Espírito Santo da promessa. E este selo, que é o Espírito Santo, ele vai dizer no verso seguinte, o qual é penhor. O que significa isso? Que um contrato profissional foi feito lá na cruz do Calvário, e nesse contrato o Senhor Jesus Cristo, Deus através do Senhor Jesus Cristo, ele tem dado um sinal de pagamento. E qual é esse sinal de pagamento? O penhor do seu espírito. Aleluia. Se você é salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo é o penhor na sua vida. O penhor está na sua vida. Você foi comprado por alto preço, como diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Foi pago um alto preço. Esse preço foi o preço de sangue de Cristo. Pedro vai dizer que não fosse comprados com coisas corruptíveis como ouro e prata, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado. E agora, este ato, este fim que é a nossa salvação, ele se mostra pelo meio, através do Espírito Santo de Deus, que é o penhor da nossa salvação. E daí, essa nossa adoração, como deve ser? Eu agora não sou mais proprietário da minha vida, mas quem é o proprietário da minha vida? Quem que é? É o Senhor Jesus Cristo. Como é que eu posso
chegar na minha vida e falar assim: olha, agora, Senhor, eu quero fazer uma mudança em alguma parte da minha vida. Com qual autoridade eu tenho? Quem? Mas como? Se você entra na minha casa e você vê, essa casa aqui, o seu sofá não está bom, eu vou retirar esse sofá, vou colocar em outro lugar. Você tem essa autoridade de fazer isso? Não. Nenhum de nós tem autoridade de chegar na casa do outro e falar: olha, esse lugar não está bem, eu quero que seja assim. Na vida espiritual, nós não temos autoridade sobre nós, mas quem tem autoridade sobre nós é o Senhor Jesus Cristo. E aí, essa nossa adoração não pode ter reservas. E esta mulher nos mostra esse princípio sobre a nossa adoração. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Somos feitos, salvos para louvor da sua glória. Se não for assim, nós estamos simplesmente não atingindo os objetivos da vontade de Deus. E encontramos um outro personagem que quase não se fala dele, das suas palavras, que foi Judas. Judas, percebendo este ato da mulher, ele criticou aquele ato. Que desperdício! Poderia pensar: que mulher inconveniente, estamos aqui comendo, falando. E Judas então dá a sua opinião: olha, seria melhor que isso fosse melhor aproveitado, que se vendesse esse valioso ano de trabalho e que desse aos pobres. Mas aqui o texto fala que o objetivo dele era outro. Ele era ladrão, ele ficava com a bolsa das ofertas. E ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado primeiro com ele mesmo. E aqui nós vemos algo de muita profundidade que podemos parafrasear nos governos e também na igreja. Nos governos, aqueles que dizem: vamos ajudar os pobres, vamos fazer uma política social para os pobres. Muito bem, é importante realmente isso. Mas será que esse pessoal realmente está interessado no bem-estar dos pobres? Ou está interessado em terem as suas contas recheadas lá na Suíça, nos apartamentos com 51 milhões que foi descoberto? Como? Então, nós precisamos ter cuidado, porque hoje uma das coisas que tem influenciado muito é a chamada teologia da libertação, que veio de pensamentos marxistas, de governadores. Se nós não podemos ganhar na ideologia, importante nós estarmos no poder. Vocês podem nos derrotar na ideologia, naquilo que pensamos, mas nós queremos ficar com o poder. Então vejam, irmãos, como hoje, nesse sistema mundano, como os homens fazem tudo o possível para ficarem no poder, para estarem no poder, a ambição humana. Assim também na igreja. Infelizmente usam o argumento dos pobres, mas nós vemos que por detrás disso, o objetivo é outro.
objetivo é ficarem ricos, milionários. Então nós precisamos tomar cuidado. E aqui o Senhor nos mostra, João nos mostra essa relação que Judas, ele faz. E o Senhor, nós não sabemos até que ponto Judas estava influenciando os outros 11 discípulos. Teve que o Senhor Jesus intervir e falar: olha, o ato dessa mulher foi um ato aprovado. Ela me ungiu, ela percebeu que eu estava para entregar a minha vida ali na cruz do Calvário, então era um preparativo para o meu corpo, essa unção. E o Senhor defende essa adoração da mulher. Nós vemos aqui, irmãos, nesse evangelho, existe muito disso, o contraste, o antagonismo. A verdadeira adoradora, e vejamos um outro que não está preocupado em adorar. O que ele está preocupado? Em usufruir do Senhor Jesus Cristo. Está preocupado em aproveitar aquilo que o Senhor poderia lhe oferecer como recompensas materiais. Então você que está aqui, o que você está preocupado? Com uma verdadeira adoração, como fez Maria? Ou você está preocupado, como se prega por aí, de uma riqueza, de uma vida próspera, de simplesmente você ter uma cura de sua saúde, de simplesmente você ter uma resolução de um problema familiar, de simplesmente você ter uma cura de alguma situação emocional? Ou você está aqui porque você é um verdadeiro ou uma verdadeira adoradora do Senhor Jesus Cristo? Olha que contraste. Luz, capítulo 1 de João. Ele veio, falando de João Batista, não era luz, mas a luz veio ao homem para iluminar. Mas as trevas estavam no homem. Nicodemos, o importante é nascer de novo. Como? Nascer da carne? Voltar ao ventre materno? Não, Nicodemos, o importante é nascer da água e do Espírito. Contraste. Luz e trevas. Pão e vida. Ressurreição e condenação eterna. Então nós vemos esse contraste nesse texto aqui, que nos mostra muito bem essa figura de dois personagens que têm uma importância grande nesse texto. Um personagem positivo, que é Maria. Outro personagem negativo, que é Judas Iscariotes. E daí nós vamos caminhando para o final, e nós vemos aqui que essa mulher, ela tinha um sentimento de dívida pelo Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos realmente no Senhor Jesus Cristo, esse sentimento de dívida, ele é algo que invade o nosso coração. Senhor, eu sei que é impagável o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor tem feito por mim. Morri na cruz. Que fazes tu por mim? Morri na cruz. Que fazes tu por mim? Qual é o teu sentimento com relação a proporcionar, pelo menos, alguma paga ao Senhor Jesus Cristo? Essa mulher entregou tudo, talvez todo o seu patrimônio estava ali representado neste vaso de alabastro que continha o nardo puro.
Enquanto isso, Judas, vemos como o coração é insensível e mãos avarentas andam sempre juntas. Coração insensível, que não tem sensibilidade com as coisas espirituais e com o próximo, e mãos avarentas estão sempre andando juntos. E daí nós vemos que aquele acontecimento, quando souberam que Jesus estava na casa de Lázaro, uma multidão acorreu para ver o Senhor Jesus Cristo e ver a Lázaro. Isso, diz o texto, houve grande aceitação, muitas pessoas creram. E vieram os principais dos fariseus e dos saduceus e dos sacerdotes, e vieram para matar o Senhor Jesus Cristo e matar também a Lázaro. Por quê? A inveja tomava conta. Vemos neste ato pessoas religiosas, mas com um coração inteiramente insensíveis, endurecidos, que não reconheciam o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro Messias. E queriam, coitado de Lázaro, queriam matar a Lázaro. Num desses dias, acho que foi quinta-feira, o pastor Nívio esteve aqui e falou sobre Lázaro, e aqueles que estiveram ouviram o que ele falou de um pastor indiano que fez uma ilustração quando da possibilidade de Lázaro comparecer diante das autoridades romanas e ali dizer: você vai morrer por Cristo ou você vai negar a Cristo? Logo para Lázaro, ou você abre da abertura da sua fé, você abre mão da sua fé para você viver, ou você vai morrer pelo nome de Cristo. E ele pôde dizer, como poderia dizer para um que ressuscitou dos mortos? Lázaro já conhecia essa história, o homem que já tinha sido morto, e com certeza Lázaro disse: eu quero morrer novamente por causa de Cristo. Aleluia! Ele já tinha passado por este processo. Morrer mais uma vez para ele, com certeza não significou nada. Então, irmãos, como é importante, dentro da nossa vida cristã, vai surgir pessoas que vão querer retirar a nossa fé, a nossa verdadeira adoração de Cristo. Vão estar vindo contra a nossa fé, mas nós sabemos em quem temos crido. Aleluia! E que nessa noite nós possamos ter o desejo, como teve Maria, de apresentarmos como verdadeiros adoradores ao Senhor Jesus Cristo. E aí, gostou do nosso programa? E para você curtir ainda mais a nossa igreja, anote aí algumas informações. Todas as terças-feiras nós temos culto aqui na nossa igreja, às 19h30, um culto de oração. Assim como na terça-feira, na quarta-feira, às 15 horas, nós temos o culto da tarde, um culto de oração. Então você que tem a tarde livre, vem estar aqui com a gente, um momento de comunhão, um momento de adoração e um momento de oração junto com os nossos irmãos. Na quinta-feira, nós temos o culto da família, um culto direcionado às famílias, todos às 20 horas. Todos os sábados nós também temos programação aqui na nossa igreja, tais como culto dos homens, culto dos jovens, culto das mulheres, e todo último sábado nós temos a celebração da Santa Ceia.
todos os cultos com início às 19h30. E domingo, dia de estarmos na casa do Senhor, temos cultos em 2 horários. O primeiro às 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical e o segundo, o culto evangelístico, às 19 horas. O culto que irá falar do amor de Jesus e um culto que irá tocar o seu coração. Venha estar conosco em qualquer um desses horários na nossa sede, Rua Silva Jardim, número 503, aqui no Macuca, em Santos. E para você falar com a gente, tirar qualquer dúvida, falar alguma pergunta, alguma informação que ficou faltando, anote aí o telefone da nossa secretaria, 0 operadora 13 3232 4337. E se você também precisar de oração, nós temos aqui o nosso Disque Oração, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e também das 14 às 17 horas. O nosso telefone é o 3224 1383, 0 operadora 13 3224 1383. Nós também temos aqui na nossa igreja sede a nossa livraria, funcionando em horário comercial de segunda a sexta-feira. Diversos livros, autores variados e também livros do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi. Também CDs, DVDs de conferências antigas, de pregações antigas e também DVDs do nosso programa. Inclusive este programa, se você quiser este programa, basta ligar na nossa secretaria ou vir aqui em horário comercial para adquirir os nossos DVDs. Nós também temos o nosso programa Panorama Bíblico ao vivo, sempre das 8 às 9 da manhã, de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã. Basta você entrar no nosso site www.iepas.org.br. Você entrará no nosso site e ali terá um link, irá te redirecionar para a nossa página da rádio online. Todos os dias, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 9 da manhã, o nosso programa Panorama Bíblico ao vivo. Bom, o nosso programa está chegando ao seu final. Muito obrigado pela participação, pela audiência. Espero que você tenha gostado muito da nossa programação. Semana que vem eu volto com você com mais novidades, com mais quadros. Deus abençoe muito sua vida e até a próxima semana. Até mais! Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Nathan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.